Inundações históricas no Rio Grande do Sul. Quais são as principais doenças em que a população atingida está em risco? Quais as mais graves? E quais são seus principais sintomas, sinais e o que fazer? Vamos conversar também sobre o cuidado aos socorristas e voluntários. Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus e gostaria de dedicar esse vídeo especialmente aos meus pacientes e amigos gaúchos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as principais e mais graves doenças e transtornos que as populações têm em risco. Leptospirose. Então pessoal, a leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira, que é do tipo espiroqueta, que é um espiral, como se fosse um fio de telefone antigo, uma mola da gente tracionar, puxar um pouco. A leptospirose é considerada uma zoonose, uma doença em que normalmente o agente infeccioso está num animal e num determinado momento esse agente infeccioso, que é a bactéria, ela vai para um ser humano. Nesses casos, é comum a gente representar essa doença no ciclo. O ciclo da leptospirose é o seguinte: os principais reservatórios da bactéria Leptospira são animais, principalmente roedores, como ratos, mas também outros mamíferos, como cães, bois, porcos e alguns outros animais selvagens podem ter essa bactéria. Esses animais carregam a bactéria nos rins e a eliminam na urina. Então aí ocorre uma contaminação do ambiente. A urina dos animais infectados contamina o ambiente, especialmente o ambiente com água. Aí a bactéria Leptospira ela pode sobreviver em ambientes úmidos, com a urina de ratos contaminados por semana a meses. Então, pensa numa rede de esgoto em que possivelmente tem água com a urina desses ratos contaminados, que por sua vez também vai infectar depois outros ratos que moram nesse esgoto. Mas em algum momento ocorre a infecção de humanos. Numa enchente ou inundação, pode fazer com que a água contaminada com essa bactéria pode chegar a uma pessoa. Aí essa bactéria pode entrar na pele por algum ferimento, ainda que seja microscópico, ou em mucosas, como boca, nariz, olhos. E aí começa a infecção com os sintomas da leptospirose. Após a entrada no corpo, a bactéria Leptospira se desloca através da corrente sanguínea e pode ir a vários órgãos, incluindo rins, fígado, pulmões, sistema nervoso e até olhos. Os sintomas da leptospirose podem variar de leves a graves e geralmente apresentam duas fases. Uma fase inicial, em que apresenta febre, calafrios, dores musculares, dor de cabeça e vômitos, algo presente em quase todo tipo de infecção, e depois uma fase tardia, em que ocorre uma reação pelo sistema imune. E aí pode acontecer icterícia, insuficiência renal, meningite, hemorragias e, em caso grave, a síndrome de Weil, que é a forma mais grave dessa doença e até pode ser fatal. Nela acontece um acometimento pulmonar e renal. Acontece a destruição do tecido pulmonar com sangramento pulmonar e também destruição do tecido renal com insuficiência renal. O rim passa a funcionar menos e, em alguns casos, o paciente até pode precisar de uma hemodiálise de urgência. Em alguns casos, a hemorragia pulmonar, que a gente falou, ela pode ser tão forte que pode levar a óbito por incapacidade de respirar, de fazer as trocas gasosas. Infelizmente, pessoal, posso falar que eu já atendi a um caso grave de leptospirose de um jovem que chegou na urgência, na época que eu trabalhava com urgência de clínica, e infelizmente veio a óbito, sabe? Pessoa jovem, infelizmente. Então é uma doença que às vezes pode ser muito grave mesmo. Prevenção. Então, pessoal, essas doenças que têm ciclo, a gente pode atuar para quebrar qualquer um dos seus pontos. Por exemplo, podemos atuar para controlar a população de ratos, orientar a população para não ter contato com água de esgoto, mesmo que seja em lagoas ou em pontos do mar que recebe a rede de esgoto. Quem trabalha com água ou solo potencialmente contaminado deve usar também o equipamento de proteção impermeável. Tratamento. Geralmente o tratamento da leptospirose é feito com antibióticos, como um que chama doxiciclina. Mas em casos graves pode precisar também de reposição de líquidos por soro, suporte ventilatório ou até de hemodiálise. Tá gostando do vídeo? Então deixa um like que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Transtorno do estresse pós-traumático. Pessoal, transtorno do estresse pós-traumático é quando um paciente é exposto a uma ameaça de morte ou agressão grave, ou vê essa situação ocorrendo a outras pessoas e passa a ocorrer sintomas como
lembranças angustiantes e recorrentes frequentes do evento traumático, sonhos frequentes relacionados a esse evento e também pode ocorrer os flashbacks, que é quando a pessoa acordada temporariamente acontece uma dissociação e ela sente como se aquele evento traumático estivesse novamente acontecendo. Com isso, passa a ter uma evitação dos estímulos relacionados ao trauma, como rios, chuvas, ou até de conversas, passa a evitar conversas ou pessoas que estão associados a esse evento. E para ter o diagnóstico, isso tudo precisa acontecer por pelo menos um mês. Depois de eventos traumáticos significativos, como foi esse do Rio Grande do Sul, em que as pessoas perdem tudo, alguns precisam viver em abrigo, risco de morte, ou às vezes até perdeu de fato alguém da família ou algum amigo, aí seria recomendável que tivesse um acompanhamento psicológico de todos imediatamente. Isso pode prevenir que essa resposta inicial se torne o transtorno do estresse pós-traumático, uma situação cronificada, que dura meses a anos, ou ao menos pode reduzir a sua intensidade. Essas pessoas, elas muitas vezes perdem a esperança de que nunca mais terão felicidade, de que elas perderam tudo e nunca mais vão voltar a ter a vida que tinham. O que talvez até pode ser verdade do ponto de vista material. Talvez não voltem a ter a mesma casa, talvez não voltem para a mesma vizinhança, ou ela não será a mesma, ou a cidade não será a mesma, talvez elas precisarão mudar, mas apesar das mudanças, é possível voltar a ter o mais importante, que é a paz de espírito, e voltar a viver sem medo e feliz. Quem permanece com sintomas por mais de 30 dias, vale a pena iniciar medicamentos. Geralmente nessas situações a gente prescreve medicamentos da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. São medicamentos classicamente usados para casos de depressão. Então, alguns podem precisar também de medicação para dormir, mas aí tem que ter cuidado e evitar benzodiazepínicos, que são medicamentos como clonazepam, alprazolam, porque eles podem aumentar o tempo de duração desse quadro do transtorno do estresse pós-traumático. Algo interessante é que os pacientes, normalmente eles têm um aumento da atividade da noradrenalina, o que significa que com estímulos moderados, eles liberam muito adrenalina, o neurotransmissor relacionado à atividade de precisar correr ou precisar lutar. E aí tem como opção alguns medicamentos que atuam nessa via, diminuem a via da noradrenalina. São medicamentos que também abaixam um pouco a pressão. Caso de clonidina, guanfacina, prazosina. Eles ajudam a melhorar alguns desses sintomas e também ajudam até a prevenir pesadelos. Existem alguns fatores, pessoal, que predispõem uma pessoa a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. São eles: ser do sexo feminino, ter a pré-existência de um outro transtorno mental, baixo status socioeconômico, baixa educação, baixa inteligência e traumas infantis. Uma questão interessante é que eu tenho muitos pacientes e familiares de pacientes de Brumadinho, onde teve o rompimento da barragem em 2019. Semana passada, uma paciente falou que ao ver as imagens de casas submersas com água até o teto no Rio Grande do Sul, associou ao que houve em Brumadinho e se lembrou de uma sobrinha que lá faleceu. E desde então, por essa associação, um pensamento que estava até reprimido já, voltou a piorar e tem se apresentado mais depressivo esses últimos dias. Então, pessoal, ajudar de alguma maneira, principalmente por doações, é algo que todos podem fazer. Ajudar presencialmente ou acompanhar notícias de tragédias já é algo que exige muito de um bem-estar mental e, para algumas pessoas, acompanhar essas notícias e imagens pode ser desaconselhável. Epidemiologia. Pessoal, algumas pesquisas mostram que a exposição a traumas é algo comum. 50% das mulheres e até 60% dos homens experimentam algum evento traumático na vida. Mas a prevalência desse transtorno do estresse pós-traumático em adultos é bem menor. É de 6 a 9%. Esse quadro ele pode durar, então, até alguns anos. Quanto pior forem as condições posteriores ao trauma, como, por exemplo, falta de apoio, sequelas, baixa condição socioeconômica, início de uso de álcool ou drogas, tudo isso pode contribuir
para que esse diagnóstico se mantenha por alguns anos. Outras doenças. Então, a saber, tem outras doenças comuns em que essas pessoas também estão em risco, como por exemplo, doenças transmitidas por ingestão de água contaminada, e aqui pode ter gastroenterite, por organismos diversos que causa diarreia, vômitos, hepatite A, rotavírus e cólera. Doenças respiratórias. A gente sabe que ambientes úmidos e mofados podem aumentar o risco de asma e de infecções respiratórias. Pode facilitar resfriado, gripe ou até pneumonia. E essa situação se agrava pela concentração de pessoas em abrigos e alojamentos. Doenças transmitidas por vetores. As áreas inundadas podem gerar a proliferação de mosquitos e outros vetores que causam doenças como zika, dengue, chikungunya, e pode ter também aumento de lesões e traumas pela correnteza, desabamentos ou tentativa de resgate. As pessoas podem sofrer ferimentos, fraturas ou afogamentos. Cuidado aos socorristas e voluntários. Pessoal, é muito importante em caso de tragédias cuidar da saúde física e mental de socorristas profissionais e dos voluntários. Deveria, desde já, se preocupar em oferecer equipamentos de proteção, vacinas, medicação profilática e suporte à saúde mental também a essas pessoas. Vou dar um exemplo. Quando há uma despressurização em um avião, primeiro a gente deve colocar a máscara. Para depois ajudar uma outra pessoa, uma criança, uma outra pessoa que precisa. Esse é um princípio de qualquer socorro. Por quê? Se aquele que cuida não estiver bem ou não estiver seguro, ele pode ser uma nova vítima. E aí aqueles em que a gente pretendia ajudar também vão ficar sem ajuda. O adoecimento de socorristas e voluntários foi muito significativo após o 11 de setembro em Nova York. Entre aqueles que trabalharam nos destroços do World Trade Center, quase 50 mil pessoas relataram problemas de saúde associados à poeira ou à fumaça tóxica, incluindo cânceres, principalmente mesotelioma, que é um tipo de câncer pulmonar, doenças respiratórias como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, além de problemas de saúde mental como o transtorno do estresse pós-traumático. Esse fato, pessoal, mostrou a importância de um suporte contínuo para todos aqueles que ajudam presencialmente em desastres e mudou de maneira significativa a maneira como os Estados Unidos lidam com os socorristas. Foi aprovado, por exemplo, uma lei chamada da Droga Act, em que o orçamento foi superior a 4 bilhões de dólares para fornecer cuidados médicos e compensações financeiras para os socorristas afetados e os eventuais sobreviventes. Ficou com dúvidas sobre esse assunto? Deixa aqui abaixo nos comentários. E se gosta de vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. E se você ativar o sininho, você fica sabendo assim que tiver um vídeo novo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.